Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Doce Crime, programa que a gente realiza uma receita clássica da confeitaria mundial e depois uma receita que é a minha interpretação sobre o mesmo tema que a gente vai fazer. Tema de hoje, arroz. Primeiro a gente vai realizar uma receita clássica do arroz doce ou arroz ao leite francês. A gente vai usar para essa receita arroz arbóreo, arroz redondo a gente fala, mas pode ser o arbóreo, carnaroli, leite, açúcar e sal. Também podemos trocar o sal por flor de sal, mas como a gente está fazendo o arroz em uma quantidade significativa, não tem problema em usar sal caso você não tenha flor de sal. A gente começa por colocar o nosso leite na panela e vai ferver ele. Uma vez fervido, entrar com o nosso arroz e o açúcar e o sal somente no final do cozimento. Se a gente coloca o açúcar e o sal durante o cozimento, isso vai retardar muito tempo o cozimento do nosso arroz e também ele vai ficar com uma película, vai criar uma película nele, ele vai ficar bem durinho. Quando eu trabalhei com o chefe André Bifano, a gente fazia num restaurante que ele teve e teve uma aceitação enorme. A gente acabou concorrendo a alguns prêmios e o pessoal só fala desse arroz doce. Sempre ocorre do pessoal vir e me ter como a referência desse arroz e falar: Rafa, por que você não faz de novo? Não faço de novo por tantas vezes que eu já fiz esse arroz. A gente quer fazer outras coisas agora. Mas hoje no Doce Crime, para acabar com o segredo e para não ter problema, vamos passar a receita e vamos explicar para vocês fazerem em casa e não ficarem mais me pedindo para fazer o tal do arroz doce, pessoal. Nosso leite acabou de ferver. Vamos juntar nosso arroz e vamos misturando para cozinhar ele. Vamos baixar um pouquinho a indução e aqui a gente vai como se estivesse fazendo um risoto. A gente vai mexendo aos poucos e se tiver outra preparação para fazer, pode realizar, mas desde que esteja em fogo mais baixo, porque senão o nosso leite pode queimar. Então, o arroz doce é muito consumido no Brasil, em festa junina, em reuniões de família. E eu fiquei bem surpreso, foi isso, de eu ter encontrado esse arroz doce em um restaurante, um dos meus preferidos em Paris. Então, vamos cozinhando, continuamos cozinhando o nosso arroz. A fervura é importante manter para cozinhar esse arroz. Então, sempre manter a fervura para cozinhar ele. A gente pode colocar canela, a gente pode colocar raspa de laranja, enfim, tem diversas formas da gente agregar sabor a ele. Nesse caso, a gente está fazendo um clássico francês, então é o arroz com leite. Na França eles chamam riolet e aqui no Brasil a gente chama arroz doce. Então nesse caso, bem o classicão, arroz com leite. Nosso arroz doce aqui, a gente viu, tá cozido agora. Vou dar uma provadinha no grão. Perfeito. Eu prefiro o nosso grão, o grão do arroz, ainda um pouquinho durinho, tá? Tem gente que fala que o cozimento tem que ser perfeito. Eu acho que cada um faz o que quiser. Cada um faz o seu cozimento de arroz. Tiramos da indução, agregamos nosso sal, nosso açúcar e vamos misturar para derreter o sal e o açúcar no cozimento do nosso arroz. A gente pode até ver que ele soltou mais. Lembrando que a gente também para um pouquinho o cozimento do arroz um pouquinho antes, porque aqui ele vai continuar absorvendo o leite e continuar cozinhando, afinal a preparação está quente.
Vou colocar ele aqui nesse bowl. E a gente vai resfriar ele na geladeira. Continuando a preparação do nosso arroz ao leite, nosso arroz doce clássico francês, vamos fazer agora um creme inglês de baunilha. Tenho aqui leite. Já vou ligando a minha indução para ganhar tempo. Depois creme de leite fresco. A gente pode ver que o creme de leite que a gente usa tem uma taxa de gordura de 35%. A gente chega a ver uns grãozinhos de gordura que estão nele. E aqui a gente tem gema e açúcar. Nosso açúcar nas gemas. Vamos branquear nossas gemas. Ou seja, misturar o açúcar com as gemas para dissolver esse açúcar aqui nas gemas e elas não queimarem. Feito isso, a gente tem a nossa fava de baunilha. Então tenho a fava, eu aliso ela para ela ficar bem chatinha. Corto ela em 2, tá? Viro ela de lado e agora com a faca eu puxo os grãozinhos de baunilha. A fava que a gente fala, tá? Uma vez que o leite e o creme de leite ferveram, a gente pode dar uma misturada. Lembrando que você em casa, se não tiver fava de baunilha, pode muito bem usar extrato de baunilha. A gente vira uma parte do leite e o creme nas nossas gemas, misturamos. E voltamos para a nossa panela. A gente vai usar nosso termômetro para cozinhar esse creme inglês, ok? A gente continua mexendo ele sem parar com o nosso fouet. Tem gente que gosta de fazer o creme inglês com pão duro. Eu gosto de fazer com fouet. Vamos entrar com o nosso termômetro. E eu sempre cozinho. A gente tem que cozinhar um creme inglês no mínimo a 80 graus para pasteurizar os ovos, tá? 85, lembra que 85 a gente cozinha, vira um omelete. Cheguei a 81, desligo a indução tranquilamente. Vamos passar o nosso creme inglês pela peneira. Aqui a gente vê como é importante a gente peneirar o creme inglês. A gente tem a gema cozida, uns grãozinhos de gema que daí não vão cair aqui. A gente vai levar o nosso creme inglês de baunilha para resfriar na geladeira e depois a gente volta para fazer a nossa receita doce creme. A gente vai pegar um pouco do arroz cozido no leite e vamos juntar. Lembrando, esse aqui é o creme inglês de baunilha, tá? A gente coloca uma colher para cada porção. Então aqui, e eu dou uma misturada cá para soltar ele. Aí cabe, você pode colocar mais creme inglês ou menos creme inglês, depende da estrutura que você quer dar ao seu arroz doce, mais líquido ou mais grudadinho. Eu prefiro um pouco mais grudadinho assim, tá? E para dar um pouco de volume, a gente aqui tem creme de leite fresco batido, não agregamos açúcar nem nada. Então, 2 colheres também. E aqui a gente mistura delicadamente. Eu gosto até que fique uma parte bem misturada, a outra não misturada. Às vezes as imperfeições são bonitas, tá?